Olá, continuamos com o módulo 1 do treinamento EAD Maker. Bom, nesse vídeo vamos continuar com o menu utilitários. Na aula anterior, nós vimos até o histórico SQL e a partir dessa aula vamos ver a criação de múltiplos formulários. Bom, e como o próprio nome já diz, é um assistente para que você crie formulários vinculando a tabelas já existentes. Para demonstrar melhor esse assistente, eu vou importar um pacote, um FRZ. Se você não conhece como importar pacotes FRZ, volta um pouco, que nós temos uma aula do menu Projeto explicando como funciona essa exportação e importação de arquivos do Maker. Eu tenho um arquivo aqui, chamado Tabelas do Treinamento, e nesse arquivo FRZ eu tenho uma série de tabelas, né, estrutura de dados aqui apenas, uma série de tabelas aqui com dados, né, que eu vou importar para o sistema agora. Bom, com essas tabelas eu vou conseguir demonstrar o assistente, né? Senão eu não conseguiria mostrar porque não tinha tabela nenhuma criada ainda no projeto. Então a importação foi feita com sucesso, agora eu tenho algumas tabelas no projeto e agora sim eu consigo testar de melhor o nosso assistente. Eu vou vir aqui colocar todas as tabelas e ele passa a exibir as tabelas que eu acabei de importar. Cidade, endereço, estado, departamento, funcionário, projeto e SIG trabalha em. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar aqui, deixa eu ver qual posso pegar, tabela de endereço. Aqui eu coloco um prefixo, cadastro de, né, ele pega o nome do formulário, que eu posso marcar todas e marcar, e aqui eu tenho acesso direto ao dicionário de dados. Por quê? Porque é importante que esteja preenchido o dicionário antes para que ele utilize as descrições, como nós já vimos no dicionário de dados, que é bem importante para poder ele manter os componentes, por exemplo, de acordo com a descrição para cada coluna. E para demonstrar a importância desse dicionário, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o formulário primeiro sem preencher o dicionário, vocês vão ver o resultado, depois eu vou preencher o dicionário e vocês verão o novo resultado. Então, por exemplo, marquei só a tabela de endereço, coloquei o prefixo e vou clicar para executar. O que vai acontecer? O Maker vai criar um formulário aqui embaixo, ele criou um formulário chamado cadastro de e o nome da tabela é endereço. Então agora aqui no nosso gerenciador temos o primeiro formulário chamado cadastro de endereço. Eu vou abrir esse formulário e ele vai mostrar a estrutura do formulário. Percebam, nós temos já a sugestão de campos, né, por exemplo, nesse caso aqui ele trouxe o código do endereço, que é o inteiro, o funcionário, o funcode aqui é da tabela de funcionário, ou seja, o endereço é de um funcionário, então ele já trouxe um drop-down para poder exemplificar os funcionários, o número do endereço, o CEP, bairro, rua, complemento e cidade código. Ou seja, ele já montou, logicamente o que eu preciso fazer aqui é simplesmente definir o layout que eu quero para o meu formulário. Mas a estrutura de funcionamento do formulário ele já conseguiu remontar através do assistente. Agora eu vou remontando o layout e meu formulário já está pronto para funcionamento. Bom, mas perceba que o nome dos campos, ó, ele colocou endcode, funcode, endnúmero, endbairro, que na verdade é o nome físico do campo, né? Ou seja, o nome do campo na tabela ele usou como descrição porque eu não preenchi anteriormente o dicionário de dados. Então agora eu vou preencher o dicionário e vou recriar esse formulário e veremos o novo resultado. Então eu vou fechar aqui, eu vou excluir o cadastro de endereço que foi criado anteriormente. Pronto, removido, não existe mais. Vou voltar no criação de múltiplos formulários, que é o nosso assistente. Vou selecionar a mesma tabela, desmarcar todas aqui e selecionar só a tabela de endereço. Cadê? Aqui, tabela de endereço. E agora eu vou clicar no botão dicionário de dados para eu preencher o dicionário de dados. Como eu citei na aula anterior, ele não funciona em tempo real, então eu preciso sempre que entrar sincronizar o dicionário. Então aqui agora são listadas as minhas tabelas e eu tenho a tabela de endereço. Então aqui ele já trouxe algumas sugestões para o dicionário. Por exemplo, o CEP, ele sugeriu CEP, cidade código, ele sugeriu código. Eu vou colocar aqui cidade, fica mais interessante para o usuário. Bairro, endereço código, pode ser o código do endereço, complemento, número, rua e funcode, que é o código do funcionário. Eu vou colocar aqui funcionário. Pronto, eu vou clicar para salvar. Então acabei de preencher descrições para os campos da tabela de endereço. Eu vou fechar. E agora eu vou mandar executar novamente. Mesmo prefixo, cadastro de, a mesma tabela. Vou executar.
e o Maker vai criar novamente o formulário cadastro de endereço. Eu vou abrir ele aqui e agora vocês vão notar a diferença entre os dois resultados, né? O outro, ele trouxe o nome dos campos físicos, agora ele traz as descrições. Inclusive, o funcionário que estava FunCode, ele trouxe o funcionário. A cidade que estava cidade código, né? Ou seja, que era o nome do campo do código da cidade, ele trouxe já o nome da cidade. Ou seja, eu preencho e sempre que ele for reaproveitar, ele já utiliza aquelas descrições. Não só aqui, mas também na aba de busca que ele traz automática. Nós vamos ver tudo isso mais à frente, não se preocupe, mas ele já traz de acordo com as descrições que a gente montou no dicionário de dados. Então aí que está a importância de você sempre preencher o dicionário de dados, porque você vai poupar muito tempo no desenvolvimento. Você vai poder reaproveitar isso várias vezes no seu projeto. Depois nós temos o otimizador de consultas, que é um assistente para executar e testar as consultas dos seus formulários e com isso indicar, caso seja possível, uma otimização para aquela consulta. Então eu vou clicar aqui para executar. Ele vai rodar as consultas de todos os meus formulários e também as consultas diretas de formulários do próprio template. E aí as respostas que estiverem em verde significa que foram execuções em que ele não encontrou possibilidades de otimização, ou seja, são consultas que já estão otimizadas, né? E quando ele encontrar alguma consulta que ele possa otimizar, ele vai colorir em vermelho, certo? E vai fazer aqui, você vai poder clicar nessa linha e conseguir entender qual era o SQL original e qual foi o novo SQL a partir da otimização. Então, você consegue executar esse otimizador para que ele melhore as consultas, né, melhore o desempenho das consultas de acordo com a otimização. E caso você queira em algum momento restaurar aquele SQL, também é possível. Você pode utilizar aqui a função para voltar para o SQL original daquele formulário, tá? Nós temos também o atualizar lista de tabelas, né, que pode ser usado também como um atalho com F5 dentro da área de trabalho do Maker. E ele é importante porque quando eu crio objetos pelo Maker, por exemplo, se eu criar agora aqui uma tabela dentro do próprio Maker, né, através de um formulário ou através do nosso executor de script, que a gente vai ver mais à frente, de forma automática ele lista essa nova tabela. Mas quando eu crio objetos direto no banco, por exemplo, se eu for agora direto no assistente do Postgres e lá criar uma tabela nova, né, ela de forma nativa não vai aparecer no Maker, a não ser que eu recarregue o projeto, ou que eu saia do projeto, ou que eu utilize o atualizar a lista de tabelas, né, que aí ele vai entender que há uma modificação no banco e listar aquele novo conteúdo. E depois nós temos o executor de script SQL do Maker, tá? E como é que funciona o nosso executor de script? É um assistente para você executar scripts diretamente no banco de dados, tá? Ele contém aqui uma caixa de texto livre para você colocar o script que você quiser. Por exemplo, fazer um select aqui, asterisco from, na tabela ger estado. Pronto, montei aqui o script que eu quero, eu vou executar e aqui embaixo eu tenho um retorno. Aquela tabela de estado que eu importei, ó, ela contém 5 estados cadastrados, né? Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe. Eu posso também utilizar aqui, escolher para qual conexão eu vou executar, se vai ser a conexão principal ou se é a conexão externa. E clicando no botão aqui do lado, ele vai listar as tabelas que existem nessa conexão. Ó. Então, tá aqui aquelas tabelas que eu importei, elas estão todas aqui. Eu consigo de forma rápida aqui utilizar funções para montar select, por exemplo, select da cidade, select de endereço, por exemplo, trazendo informações. Eu consigo montar também insert, o script do insert, bastando apenas colocar os valores que vão ser inseridos, né? Consigo também montar o update, tá? Montar o delete, tudo de forma muito rápida, só escolhendo a tabela ele monta para você, basta você mudar os parâmetros para executar isso direto no banco. Consigo ver também as visões e as procedures do meu banco de dados, dessa conexão principal que eu escolhi. Aqui embaixo eu tenho o retorno, né, um console para trazer o retorno da consulta que você executou e também um log de execução e o histórico das consultas que foram executadas através desse assistente. E, além disso, como o Maker ele tem uma proposta de desenvolvimento visual, né, nós também possuímos um assistente para criar consultas visualmente, né? Então, aqui no assistente SQL, eu consigo visualizar e montar essa consulta. Deixa eu cancelar aqui porque tem um conteúdo aqui.
e montar essa consulta visualmente. Então, aqui está o nosso assistente, por enquanto está vazio, porque eu apaguei lá a consulta. Aqui à direita nós temos uma listagem das tabelas que existem no meu projeto, então tem 3 tabelas da categoria GE, GE cidade, endereço estado, e 4 tabelas da SIG, tá? Então, a estrutura de tabelas do que importei do meu FRZ lá. Bom, eu consigo dar um duplo clique em uma tabela dessa, por exemplo, funcionário. Duplo clique na tabela, ele monta aqui uma estrutura visual que representa aquela tabela. Então, tem aqui SIG funcionário com os campos e indicando quem é a chave primária, com esse símbolo de uma chave aqui, e também indicando qual é o tipo de cada um dos campos. Ó, integer, chartvaring, byte A, então tem as informações aqui dos campos da tabela e também os tipos de cada um dos campos. Tá? Eu consigo selecionar campos, por exemplo, eu quero selecionar o nome do funcionário, a idade e o sexo. Tá? Ele vai montando aqui embaixo na expressão que eu selecionei, então ele trouxe aqui os campos selecionados de retorno, nome, idade e sexo. Aqui em resultado, embaixo, eu consigo ver o que essa consulta vai retornar. Ó. Então, esses são os funcionários cadastrados na base até o momento, naquela tabela que eu importei, né? O nome de cada funcionário, a idade e o sexo. Aqui em SQL, eu consigo ver o script que ele montou. Então, à medida que eu fui montando visualmente ali, que eu trouxe a tabela, marquei os campos, ele foi escrevendo um script, né, de select, que é esse resultado aqui. Então, eu consigo ver também o script que ele está montando de acordo com o que eu fiz visualmente. Eu consigo também fazer consultas com join, né? Por exemplo, eu quero buscar, por exemplo, o nome do departamento desse funcionário. O que eu tenho na tabela é o código, né? Então, eu posso fazer o join aqui com a tabela de departamento. Então, eu escolho a tabela, ele já monta todo o relacionamento e aí eu marco o nome do departamento. E agora, em resultado, eu tenho o nome do funcionário, eu tenho a idade, o sexo e o nome do departamento que esse funcionário está alocado. Certo? Então, eu consigo fazer consultas com join também de forma bem simples aqui. Consigo aplicar funções de agregação, por exemplo, contar, somar, pegar a média de uma coluna. Consigo colocar alias, fazer uma ordenação, por exemplo, ascendente por nome. Então, ele bota os funcionários em ordem alfabética, né? Consigo colocar critérios também, filtros, por exemplo, funcionário com idade menor do que 25 anos. Então, traz só os funcionários com menos de 25 anos. Então, toda a montagem de um script, né, de uma consulta, eu consigo montar através do nosso assistente SQL sem problema, tudo visualmente, e o Maker vai escrevendo o script de acordo com o que eu vou fazendo visualmente. Ó. Fiz o join, ele já escreveu lá o inner join, o join poderia ser também um left ou um right join, basta você selecionar aqui direto na linha, eu quero que seja, por exemplo, um left join para funcionários. Então ele traz lá, ele muda a informação para left join, tá? Então você consegue montar visualmente esse assistente, a consulta que você vai executar. E aí essa consulta pode ser a consulta de um formulário, pode ser a consulta de uma regra, pode ser a consulta de um relatório. Então, em todos esses momentos, você vai poder utilizar o assistente para montar a sua consulta visualmente com o Maker, já que a nossa proposta é desenvolvimento visual, então temos também uma saída para montar consultas de forma também visual, muito rápido e muito prático. Tá? Então esse aqui foi o nosso assistente. Vou fechar aqui. E continuando aqui nós temos a tradução. Tá? O nosso o WebRun, que é a ferramenta que permite exibir o sistema através do browser, ele já contempla, vou mostrar para vocês aqui, ele já contempla tradução para português, inglês, espanhol e francês. Tá? Só que isso diz respeito às configurações, o que é específico do WebRun. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para inglês, ó, perceba que as informações aqui vão mudar. Ó, settings, check browser, posso mudar para espanhol, configuração, francês, tá? Então, eu consigo mudando, clicando na bandeira aqui, eu consigo editar a linguagem que vai funcionar as configurações do meu projeto. Mas o que eu criar dentro do meu projeto vai ficar de acordo com o que eu criei. Por exemplo, se eu estiver em inglês e eu criar um formulário chamado usuários, ele vai permanecer chamando usuários. Então, qual que é a saída para isso? É você montar uma tradução. E é para isso que existe o nosso assistente de tradução aqui. Você vai clicar aqui para atualizar e aí você vai criar um dicionário de palavras para que o seu projeto possa estar traduzido para aquela linguagem. Então, por exemplo, a palavra acessar em inglês, você vai colocar lá a tradução para isso. Então, quando ele encontrar essa palavra, ele vai fazer a substituição da palavra em inglês. Então, de acordo com a tradução que você preenche aqui, você consegue colocar o seu sistema ser possível de ser utilizado em várias linguagens. Basta vir aqui e cadastrar as informações das palavras que foi encontrado no seu projeto e qual seria a tradução para essas palavras. E
Nós temos também a possibilidade de você verificar atualizações, ou seja, nós temos um atualizador automático para o Maker, que roda de forma automática, ou seja, de forma padrão, ele vem configurado para sempre verificar se há uma atualização ao iniciar a ferramenta. Caso você não queira que seja sempre, você pode definir para quando você clicar no botão verificar a atualização, ele vai buscar o update no nosso atualizador automático. Ok? Então esse aí foi o nosso menu utilitários. E até a próxima aula, onde vamos falar sobre o menu mobile. Nós vamos pular o menu documentação, isso mesmo que você viu, nós vamos pular esse menu, porque ele é interessante de ser visualizado quando você tem um produto, né? É a documentação, ou seja, é interessante ver isso rodando, funcionando, depois do projeto pronto. Então, nós vamos ver isso no último dia, né, nas últimas aulas do curso, onde utilizaremos esse assistente para gerar toda a documentação do projeto. Aqui nesse momento não é interessante porque a gente não montou muita coisa ainda, vai ver muita coisa faltando, não vai dar para perceber realmente a funcionalidade dessa documentação. Então vamos pular esse menu por um momento e vamos voltar em outro momento quando o projeto estiver pronto, o sistema que vamos criar durante todo esse treinamento EAD Maker. Ok? Então na próxima aula falaremos sobre o menu mobile. Até lá!